Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Hoje, sexta-feira, que bom que a sexta-feira tenha chegado, não é? Aliás, é o seguinte, hein? Hoje, em razão do feriado prolongado, do carnaval, parece-me que hoje os problemas brasileiros terminam, mas eles recomeçam na quarta-feira depois do almoço. É isso aí, vamos lá. Olha, você não consegue escapar da responsabilidade do amanhã, esquivando-se dela hoje. Justificar tragédias como, aspas, vontade divina, tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Claro que a vontade de Deus sempre será feita. Deus nos ajuda, mas nós temos que nos ajudar também. E hoje, meus amigos, eu vou conversar aqui com o médico Dr. Mário Eduardo de Faria Mantovani, cirurgião geral, especialista em cirurgia de urgência e trauma. Quanta coisa vamos saber hoje, hein? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Prazer demais recebê-lo aqui, viu? O prazer é todo meu poder vir aqui no seu programa e conversar, esclarecer algumas dúvidas sobre essa doença, trauma. Vamos entender melhor. Pois é, vamos saber. Aliás, que bom vê-lo assim, sentado tete a tete, do que vê-lo olhando para cima, assim, né? Que não deve ser muito bom. É verdade. Né? Pois é, doutor Mário Eduardo de Faria Mantovani, mestre em ciência da cirurgia pela pós-graduação da Unicamp, médico assistente da disciplina de cirurgia do trauma da Unicamp, médico também assistente do serviço de cirurgia de urgência e trauma da PUC Campinas, membro titular da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Doutor, o que é um trauma? O que é um Vamos trauma? lá, não sob o ponto de vista psicológico. Sim. O que é um trauma, literalmente falando? Muito boa a sua pergunta, Alberto, porque sempre gera um pouco de confusão entre as pessoas. A gente ouve falar, ouve pergunta das pessoas. Quando fala em trauma, se associa à ortopedia diretamente, né? Aquela traumatologia, uma coisa, um conceito que vem mais antigo, relacionado especificamente a fraturas. Na verdade, a cirurgia do trauma é uma coisa muito mais ampla. Ela engloba também as fraturas ósseas, mas a gente cuida também das lesões que acontecem na barriga, acontecem no tórax e no pescoço. Entendi. Então é uma cirurgia que cuida do paciente crítico numa situação extrema de vida ou morte, e a gente faz o tratamento de todas essas regiões e segmentos do corpo. Toda vez que um osso do corpo estiver envolvido numa fratura, por exemplo, quem mexe é o ortopedista? Sim, é sempre um envolvimento, ele é multidisciplinar, né? Então a gente faz o atendimento à vítima ali na fase inicial, onde a gente dá o primeiro atendimento, vê as condições que essa vítima se encontra, e em conjunto o atendimento é feito em paralelo também pela ortopedia, eventualmente a equipe da cirurgia vascular ou neurocirurgião, se houver envolvimento do crânio também. Entendi. Doutor, quando falaram que eu ia entrevistar o doutor Mário Eduardo, quando você chegou, eu falei, olha, ele deve estar vindo primeiro para o pai chegar depois. Muito jovem, doutor. Que bom, né? Parabéns, obrigado. Viu? Muito legal isso aí. A Sociedade Médica está em campanha contra o uso de bebida alcoólica no carnaval, claro. Sempre, mas sobretudo agora no carnaval. Com o objetivo de alertar a nossa sociedade de uma maneira geral sobre o consumo do álcool, que pode causar ocorrências de trânsito e violência interpessoal. O álcool ainda é o grande vilão do trânsito? Olha, o álcool, sem dúvida, ele é um dos grandes responsáveis dos eventos que acontecem no trânsito. Existem trabalhos aí no mundo inteiro colocando a relação dessas duas coisas, né? Até a gente não gosta muito de falar a palavra acidente quando a gente fala de trauma. Porque o acidente a gente entende como uma situação fortuita, um negócio que eu não tinha como prever, uma coisa que eu não tinha como deixar de acontecer. Aconteceu. E aconteceu de repente. Pois é. Então eu estava ali, fiz tudo que eu tinha para fazer. Por exemplo, você está no seu carro, você está com a revisão em dia, seus pneus estão em ordem, você está viajando na velocidade certa, a estrada está boa, de repente tem um buraco na estrada ou o pneu estoura. Perfeito. Você não tinha como prever aquilo. Isso é um acidente. Tá. Agora, o indivíduo que faz uso do álcool e ele assume um volante, esse indivíduo ele está se colocando em risco. E mais que isso, ele se põe em risco junto com todo mundo
que tiver relacionado a ele naquele trajeto. Perfeito. Então, a gente não considera como um acidente, a gente não gosta de falar isso, seria um evento. A própria lei já está mudando, sem né? dúvida. Porque já é o dolo eventual, né? Então já aquele que você assume o risco de eventualmente provocar. Então também a própria lei está. E vocês não usam então como um acidente. Foi algo que, não vamos dizer planejado, mas algo que era extremamente passível de acontecer em razão da própria situação do pessoa motorista. Se colocou em risco Sem e dúvida. colocou todos à volta. Agora, uma pergunta que eu queria fazer, doutor Mário, e nada melhor do que um médico para responder, embora não seja a sua especialidade, imagino, mas tenho certeza que você vai conseguir me responder. Eu tomo, por exemplo, uma garrafa de cerveja e fico meio assim. Eu conheço pessoas que tomam 5, 6, 7, 8, saem normal. Anda normal, e já vi pegar carro embora. Não existe para cada indivíduo um determinado momento em que, olha, esse pode beber, esse não pode. Por que se estabeleceu um número só para todos? Porque assim, existem várias variáveis que estão em jogo aí, né? Então você tem se é homem ou mulher, a idade, a condição genética, o peso, se ele ingeriu água, que tipo de bebida ele ingeriu, a alimentação e a tolerância daquele indivíduo, principalmente em relação ao fígado para determinado tipo de substância. Então, é difícil você mensurar e falar que uma pessoa tolera tal valor e a outra não tolera e aquela está hábil a dirigir ou não, né? Então, tem países que consideram pequenas taxas de alcoolemia como aceitável. Tem países como o Brasil que consideram tolerância zero, ou seja, o valor autorizado para álcool é nenhum. Você não pode ingerir nenhuma quantidade. Verdade. Porque a gente sabe que pequenas doses, se você tomar 2 copos de cerveja, a sua resposta, a sua reação já fica alterada. Em qualquer pessoa? Em qualquer pessoa. É lógico que isso pode oscilar de uma pessoa para outra, mas a gente tem que trabalhar isso no universo. Geral, você não pode então a gente espera sim uma alteração de uma resposta de 0,75 segundos para uma mudança de percurso, uma frenagem, por exemplo, para 2 segundos. Então aumenta muito. É quase 3 vezes o tempo que você demoraria entre uma primeira reação no indivíduo que não bebe para o indivíduo que bebe. Então isso você imagina 60, 100 km por hora, quanto isso pode intervir numa situação de acidente ou pelo menos para evitar uma situação dessa. Sem dúvida. Bom, então vamos voltar aqui. Só uma perguntinha, você falou da ingestão de água, não que isso vá minimizar o teor alcoólico, mas quem bebe normalmente tem que ficar tomando água junto para uma hidratação, sei lá, no fígado, alguma coisa assim? Isso. O indivíduo, quando ele bebe, principalmente alguns tipos de bebida fermentada, ou cerveja, por exemplo, ele toma grandes quantidades. Então, ele fica com a impressão de que ele está bem hidratado. E, na verdade, isso não acontece. Não acontece. Porque o álcool, ele inibe uma enzima do organismo que é justamente a enzima que faz a retenção de líquido. Então, é aquela situação de, não vou tomar cerveja porque eu vou ter que fazer xixi, vou ter que urinar. Entendi. Então, na verdade, o álcool, ele tem esse efeito contrário, de aumentar a diurese. Tem que tomar água junto. Então, o ideal é sempre quem vai beber não assumir nenhum volante, nenhuma situação, né, de exposição e beber o líquido, a água em conjunto. Bom, vamos então, nesse momento, nesse período de carnaval, nesse período assim, sei lá, fim de anos, as coisas, aumenta demais o atendimento? Aumenta, Alberto. Infelizmente, a gente vê nas situações de festa, fim de ano e principalmente o carnaval, que são épocas que se associam ao aumento do consumo de bebida alcoólica. Então a gente vê realmente um aumento na quantidade e, mais que isso, na gravidade dos eventos que acontecem relacionados a veículo automotor. Além disso, a violência interpessoal também, né? Uma pessoa com a outra, agressão. Isso tem de monte. Ainda mais quando o cara toma uns goró e dá uma enchidinha na cara. Isso. Aquela história, né? Vem, no começo tá tudo bem, tudo alegre, feliz, e de repente o cara começa a beber e aí... Lembra os problemas e aí começam as discussões, né? E realmente a gente tem bastante evidência de que nessas épocas, a gente tem isso o ano todo, né? Mas nessas épocas a gente não tem dados específicos dos serviços no Brasil, mas a gente sabe que realmente, por experiência de trabalhar nesses ambientes, a gente vê que aumenta muito. O doutor Mário, qualquer dia você é demitido aqui da televisão, porque eu não sigo bem o roteiro, tá aqui, eu venho vindo umas perguntas e eu quero fazer. Agora uma pergunta até meio... Isso é porque eu já assisti a alguns filmes onde, de repente,
os filmes mais antigos e tal, né? Digamos que o mocinho do filme tomava uma flechada. É o Cid, por exemplo, que não é do seu tempo, né? Sim. Dos seus avós e do seu pai também. Mas aí dizia assim, olha, deixa a flecha, não tira. Às vezes as pessoas... Eu vi outro dia, não sei se foi uma matéria, alguma coisa, de um menino que teve um espeto que varou Sim. o coração e não podia tirar, se tivesse tirado ele morria. Quando alguém é acometido por uma... Vamos aí, no caso, vamos pensar numa fatalidade, num acidente caseiro, alguma coisa, de ter uma faca no corpo, assim. Tira-se a faca ou não? Ótimo. Muito boa a sua pergunta, Alberto. Então, Gostei que você tenha perguntado vamos incluir isso. da próxima vez aqui. Isso, porque essa realmente é uma situação que a gente vê muito acontecer. Acontece em casa, às vezes no açougue, o indivíduo está afiando a faca e pode acontecer, a Sim. gente vira e mexe, ou esmeril, enfim. Independente do que houver de lesão, a orientação é nunca retirar o material pérfuro-contuso. Você nunca deve retirar esse material em casa ou por conta própria, mesmo que esteja com a mão limpa, uma situação extrema. Você deve trazer o indivíduo com aquele objeto da maneira que ele ficou, porque nesse caso do menino, eu vi essa reportagem também, perfurou o coração e o próprio espeto, além de perfurar, ele bloqueou o lugar que estava sangrando, que é isso que acontece às vezes. Se eu retirar esse instrumento fora do ambiente, vai dar uma hemorragia. Pode ser tão grave que ele não sobrevivesse. A gente retira esse material no centro cirúrgico, sob visão direta, durante o ato cirúrgico, a gente avalia esse paciente, vê exatamente qual é a lesão que ele tem e a gente retira no momento da cirurgia. Então, acho muito pertinente, gostei da sua pergunta, porque legal. realmente isso é uma coisa que a gente vê que impacta diretamente na evolução desses pacientes. Então vamos lá, quer dizer, jamais em tempo algum tire o objeto, você usou pérfuro contuso, pérfuro cortante também, essa coisa toda, jamais tirar, deixe, de repente entrou um arame, alguma coisa assim, vai para o hospital e não tira, olha que legal. Há uns anos atrás eu estava de plantão no pronto-socorro e o indivíduo foi pegar manga. E ele estava na mangueira lá em cima, e o galho quebrou e ele caiu da mangueira. E um galho entrou nele. Então aí o bombeiro foi lá, cortou o galho, ele chegou com o galho para a gente fazer o atendimento. Interessante. Porque não é o que a gente vê no filme. Normalmente eles tiram a flecha ou o projétil, eles tiram o projétil e o indivíduo está salvo, né? A gente vê isso, o cara toma o tiro, aí vai lá no próprio pronto-socorro, algum lugar, eles tiram o projétil, pronto, o indivíduo está salvo. Na verdade, não é isso, né? A gente precisa tratar todas as lesões que ele tiver. Perfeito. O doutor, o que a bala faz no corpo da pessoa? Pode fazer muita coisa. Então, um ferimento por projétil de arma de fogo, na verdade, ele tem um trajeto que a gente não tem como prever, porque depende da posição do indivíduo. Então, aquele indivíduo, se ele estava em pé, se ele estava deitado, se ele virou, se ele está meio contorcido. Então, a gente não tem como antever exatamente qual é o caminho que esse projétil vai fazer, mas o que a gente sabe é que tudo que está no caminho, se ele tiver um ponto de entrada e saída, ele pode ter lesado ali dentro. Então, a tendência sempre é perfurar o que tiver naquele Mas há trajeto. pessoas que vivem, depois de serem alvejadas por um projeto, e vivem com o projeto no corpo. Ah, sim. Dependendo da localização, a gente tem que retirar o projétil. Mas o grande objetivo da cirurgia ou do cuidado com esse paciente não é a retirada do projétil, é o tratamento das lesões. E é isso que dá essa conflitância com o que a gente vê na televisão, que o objetivo sempre é retirar o projétil em si. Então, dependendo da localização, um acesso mais difícil ou uma situação que tenha outras complicações a retirada, a gente acaba poupando, deixando o projétil ali e faz o tratamento das lesões que ele apresentou. Doutor, uma coisa que eu sempre me perguntei também é o seguinte, quando alguém é atingido por um projeto, por exemplo, que pegou no fígado, furou o fígado, a pessoa pode morrer porque furou o fígado, porque às vezes tem uma cirurgia de fígado, eles cortam o fígado e... Certo. O que é uma coisa, qual a diferença de um e de outro? Tá. Na verdade, o indivíduo, numa situação dessa, ele pode evoluir com uma situação extrema, que é um choque decorrente de sangramento. Então, o que leva um indivíduo como esse à morte, vamos assumir uma lesão no fígado, não é a lesão do fígado propriamente, pelo menos na fase inicial, naquela fase aguda. O que leva esse indivíduo ao óbito é decorrência do sangramento, a grande quantidade de sangue que sai quando você lesa uma estrutura como essa, que é extremamente vascularizada. Tá.
Há partes do corpo em que são partes que quando atingidas são fatais. Sim. Basicamente, pode ser que você, por vezes, um tiro no coração é fatal. Na maioria das vezes, sim. Vezes. Na maioria das vezes, sim. Já no cérebro, muitas vezes a pessoa pode, de repente, até ter sobrevida, mas com sequelas e tal, e essa coisa toda. Depende muito, né? Assim, tem muitas variáveis em conjunto. A gente tem casos de indivíduos que tiveram ferimentos penetrantes no coração e sobreviveram, né? A gente tem casos de pacientes que tiveram ferimentos no crânio e também sobreviveram com vários níveis de sequela. Mas são órgãos que realmente, quando acometidos, a chance de sobrevida diminui bastante, sem Doutor, dúvida quando nenhuma. uma pessoa está alcoolizada, quando ela bebeu bem acima do permitido, se envolveu num acidente, acabou se machucando, bateu a cabeça, aquela coisa toda e tal, e ela vai lá para o hospital, para o pronto-socorro, essa pessoa, por ter bebido, ela também tem uma dificuldade maior de recuperação ali, não? Olha, a gente tem mais dificuldade com essa paciente na chegada, é um paciente que fica mais agitado, é mais difícil a gente fazer uma sedação, um controle desse paciente naquela fase. Ele pode ter distúrbios de açúcar no sangue, da glicemia por conta da quantidade de álcool, ou dependendo da quantidade de ingestão, ele ter respostas inflamatórias e outras disfunções mais sérias. Mas é muito diferente o usuário de álcool eventual daquele que faz uso diário, ou aquele indivíduo que está sempre fazendo uso de quantidades maiores. E esse vai ter uma deterioração muito maior e vai ter uma dificuldade maior também para o tratamento, sem dúvida. Mas, e queimadura? A pessoa está em casa ou em qualquer lugar, se queimou, isso é um trauma? Sem dúvida, é um trauma, né? Então, isso acaba a gente que dá o primeiro atendimento. Lógico que depende da quantidade, a superfície de área queimada, isso vai influenciar o quanto esse indivíduo vai ter de complicação ou não, mas o indivíduo, se ele tiver uma queimadura, ele deve se encaminhar ou ser encaminhado a um serviço de cirurgia de emergência, então algum pronto-socorro que tenha essa equipe à disposição, para dar o primeiro atendimento e depois, em algumas situações, se for uma área mais extensa, existem unidades de queimado. Perfeito. Que esse indivíduo depois ele é transferido, onde é feito o tratamento aí mais prolongado. Doutor, e aquelas queimaduras assim mais simplesinhas, aí, queimou o dedo no fogão e tal, cara, eu passo no cabelo assim, não adianta nada, né? Não adianta. Pode queimar o cabelo. Pode queimar. A gente ouve, tem muitas coisas, né? Pasta de dente também? Pasta de dente. Não resolve? Pó de café. Teia de aranha. O que a gente pode fazer emergencialmente? O que tem para fazer é lavar bem a região. Água corrente. Água corrente, água gelada, isso ajuda a diminuir a sensação. Se for uma área pequena, simplesmente essa limpeza ou alguma coisa para algum curativinho, alguma coisa para evitar, porque a partir do momento que eu tenho a queimadura, eu perco a barreira que a pele tem para evitar a contaminação e outras infecções. Então, quando acontecer isso, é importante lavar bem, tirar alguma substância que tenha e fazer um curativo. Se for uma área mais extensa ou tiver com uma dor muito importante, aí o ideal é seguir ao pronto-socorro mesmo, sem dúvida. Claro, com certeza. Vocês que fazem a cirurgia do trauma, das emergências e tal, vocês veem cada coisa, não? Vemos. É uma coisa, vocês não ficam diante disso assim, mais duros para a vida, no coração assim um pouco mais forte? Como é que é, doutor? Acho que é uma questão de você ir se habituando, né? Então, assim como na faculdade, quando a gente começa na medicina, você não vai dissecar um órgão, você não vai ver um órgão aberto na primeira semana de aula. Você vai ter contato com algumas estruturas mais leves e no decorrer da sua formação você vai chegar lá no cadáver, no atendimento daquele paciente ou na avaliação daquele paciente. Na cirurgia eu acho que é a mesma coisa. A gente começa com procedimentos menores durante a formação, que é longa, né? E você vai se acostumando, e quem tem o perfil desse tipo de cirurgia ou desse tipo de paciente acaba seguindo, mas realmente é um ambiente estressante. Vocês lidam, a pergunta até é meio forte, mas vocês lidam de maneira diferente assim com a morte? Porque eu não posso ver sangue, certo, né? Então, eu e tantas pessoas, né? Eu jamais seria um médico da sua especialidade.
Mas tem muita gente que fala também para mim, jamais conseguiria pegar um avião e ficar voando assim. Né? Tudo tem o seu... Cada um tem lá. o seu... Exatamente. Mas, assim, vocês são mais resistentes à morte, por exemplo? Não, eu não diria isso, Roberto. Não, eu acho forte, que assim, né? eu acho que a gente se doutrina, a gente aprende a ter foco, né? Então, quando eu estou lidando com um paciente numa situação dessa, meu objetivo é que ele sobreviva. Então, eu não estou pensando na morte. Eu vou fazer tudo o que eu puder, tudo que tiver a meu alcance na medicina e no ambiente que eu estou, para que esse indivíduo sobreviva. Felizmente, a gente tem uma taxa de sucesso bastante boa. Então, é lógico que quando isso não acontece, todo mundo fica numa situação, mas a gente tem aquela sensação de dever cumprido, ou seja, apesar de ter o paciente não ter sobrevivido, eu fiz tudo o que eu podia. Eu acho que é nisso que a gente se pega, mas a gente sofre também, não tem como né? não sofrer. Não tem como, né? Até porque depois a gente ainda tem que conversar com a família, explicar Essa hora a é terrível, perda. né? Realmente é uma situação muito extrema, né? Essa hora é terrível. Doutor, cinto de segurança salva vidas mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. É importante demais. É fundamental. A gente viu uma evolução do cinto de segurança nos últimos anos, né? Que antes não era obrigatório, tinha aquele cinto de 2 pontas, depois passou para o de 3 pontas sem obrigatório, e agora ele é obrigatório e já faz parte aí do ensinamento da cultura mesmo, do Você mundo não inteiro. consegue entrar no seu carro sem Não passar o consegue cinto. mais. Mas olha que interessante, a gente tem um estudo que foi conduzido na Unicamp recentemente, que avaliava a colocação do cinto. Primeiro, se todo mundo colocava ou não. Isso hoje todo mundo faz. Tá. Mas em que momento se colocava e se colocava o cinto da forma adequada? Porque se você colocar o cinto da maneira errada, ele vai te trazer risco de lesão. O cinto ele deve ser apoiado em partes ósseas. Então você deve apoiar ele na ilíaca, exatamente, na bacia aqui, na parte, na crista ilíaca. Mas ilíaco não existe? Não fala isso, que eu falo isso há 48 anos, que nas minhas transmissões de futebol. Não, existe o osso ilíaco, mas a gente está falando na crista ilíaca, que é uma posição, uma parte dele, onde a gente apoia. Então, a parte de baixo do cinto tem que apoiar nessas duas cristas dos lados, que é aquela proeminência óssea mais dura. E no ombro, num dos dois lados, depende se for condutor ou passageiro. Passa ele por aqui, passa o braço por cima. Passa o braço por cima. Não pode isso aí. Não pode. Aí ele ficou apoiado aqui nas costelas e tal. Isso. Ou o cinto muito alto. E aí, no abdômen. Então, isso pode propiciar lesão. Então, eu até te fazer uma pergunta agora. Vou inverter aqui. Vamos inverter. Quando você vai colocar o cinto, você põe o cinto na hora que entra no carro, na hora que liga o carro ou com o carro já em movimento? Olha, doutor, eu vou dar uma resposta para você e eu tenho explicação. Se eu estiver errado, eu tenho explicação. Eu coloco o cinto depois que o carro pegou. Pegou. Ok. Mas antes de sair com o carro. Antes de sair com o carro. Então, esse trabalho viu que a maioria das pessoas coloca o cinto com o carro em movimento. Não. Naquela primeira saída, ainda está devagarinho, mas você não se preocupa em colocar o cinto na posição certa. Você fez uma pergunta para mim, eu vou até dar uma explicação aqui. Achei tão interessante, porque no curso de piloto, você, quando você entra no avião, põe o cinto e aí dá toda a explicação. Você dá a partida, se por acaso o avião pegar, porque pode pegar fogo, né, e tal. Então aí tem um procedimento e tal. E aí eu discuti muito com o professor e instrutor o seguinte: nós temos que colocar o cinto depois que o avião pegou e que você viu que não tem fogo. Porque se tiver fogo, como é que você já está com o cinto? Entendeu? Dá mais tem uns cintos de 3 pontos, tem uns que pegam tudo. Então, e eu sempre faço isso, inclusive no automóvel, porque embora nada tá isento de ter um problema, uma explosão, alguma coisa, se alguma coisa acontecer, se está sem o cinto, fica mais fácil para sair. Então, por isso que eu dou partida. Pegou, tá tudo em ordem, põe o cinto e sai. Perfeito. Porque o cinto mal colocado, ele aumenta o risco de lesão. É melhor não ter do que colocá-lo mal, de repente. Aí depende muito da situação, mas acho que não é. Jeito. Não ter é pior. Assim como o capacete também para moto, né? O uso obrigatório do capacete mudou muito o cenário do traumatismo crânioencefálico. Porque é o seguinte, um carro andando a 60 por hora, 50 por hora, se você tiver uma freada brusca, uma batida, porque nós estamos dentro do carro, chamada energia cinética. Exatamente. A gente está na mesma velocidade do carro. Se aquilo para, a gente vai. Exatamente. E aí são uns traumas, sobretudo cranianos e aquela coisa toda, né? Aliás, é bom dizer que trauma, doutor, não é quando você quebra a caixa craniana. Bateu a cabeça, é um trauma. É um trauma. A gente considera um trauma crânioencefálico leve. A gente fala TCE, né? Que seria trauma crânioencefálico.
Aí existe o leve, moderado e grave. Tá. Uma batida em que o indivíduo tenha alguma confusão, tenha dor de cabeça, tenha náusea, possa vomitar, esse indivíduo a gente assume que ele teve um evento relacionado a trauma crânioencefálico. A gente está falando, eu estou vendo até ali no rodapé do vídeo, atenção, o uso de álcool afeta a coordenação motora e reduz os reflexos. Isso. Agora, não é só para quem dirige também, muitas vezes a pessoa embriagada, ela vai caminhando pela rua, alguma coisa assim. Exatamente, a gente assume que o indivíduo que bebeu não pode dirigir. Não pode nem sair de onde ele está, né? E aí esquece do indivíduo que está a pé. Existem vários trabalhos que colocam justamente isso. O risco para o indivíduo que ingere álcool e pega o carro, ele tem 17 vezes mais chance de se envolver num acidente fatal, num evento fatal. É grande, hein? É muito grande. E o indivíduo que está embriagado, que está a pé, também está com um risco maior, porque ele pode atravessar na hora errada, não ver a velocidade do carro, invadir a faixa sem querer, bater em outro ou ser atropelado por uma bicicleta. Então, realmente, todo mundo fica exposto nesse ambiente, né? E crianças, doutor? Por exemplo, num acidente, criança sempre no banco de trás e com cinto, tá Sim. certo? Nós temos ainda muita resistência a se colocar cinto de segurança quem está atrás do veículo? Isso a gente vê bastante, né? Ainda não está culturalmente introjetado, a população ainda não faz, né? Senta no banco da frente, todo mundo já sabe, coloca o cinto, tá tudo ok. No banco traseiro, a gente não vê isso ainda. O indivíduo, ele entra no carro e ele não coloca o cinto. A cadeirinha, ela já vem por fiscalização, ela já vem sendo obrigatória, e isso realmente está mudando. E a esperança é que o álcool ele entre nessa mesmo raciocínio, que antes ninguém usava cinto, agora usa porque se habituou, e a tendência é o que se espera, que nos próximos anos vire uma coisa culturalmente aceita e o indivíduo use de outros métodos para não se expor, né? Usar uma carona, o motorista da rodada, Uber, enfim. Num plantão, por exemplo, nesses períodos de maior movimentação em bares e essas coisas todas, feriados prolongados, o que mais vocês atendem? São os problemas interpessoais, são os acidentes de trânsito, atropelamento, o que mais se atende? No dia a dia, o que a gente mais vê, tirando essas épocas, né, que se aumenta muita violência interpessoal por uso de álcool, são acidentes relacionados ou eventos relacionados a veículos automotores, principalmente motocicleta. A gente teve um outro trabalho recente foi feito na Unicamp, da primeira década de 2001 a 2009. Em parceria com a INDEC e o ML, foram avaliados 500 óbitos de motoqueiros nesse período. 42% deles estavam alcoolizados. Metade, é muita coisa. Então, se você assumir que talvez esses não tivessem se acidentado, você poderia ter poupado metade das vidas quase em eventos relacionados a álcool. E os acidentes de moto, eles são, na maioria das vezes, eles acabam afetando mais os membros, porque a cabeça, na teoria, tem a proteção do capacete, não sei se protege mesmo, protege? Então, gostei da sua pergunta também, porque assim, a gente vê fratura. Na verdade, o que a gente costuma falar até para os alunos, né, durante o curso de medicina, porque tem muitos que andam de moto ainda. A gente sabe que tem gente que depende da moto como meio de transporte e para trabalhar, mas é um veículo que você fica exposto. Então, se você bater a moto num carro, o para-choque da moto é a sua perna. Sim. No carro tem o para-choque, tem a proteção. Mas mesmo esse trabalho mesmo avaliou esse tipo de situação. Entre todas as lesões possíveis, e ocorreram várias, a com maior incidência e com maior gravidade foram os traumatismos crânioencefálicos. Então, porque o indivíduo ele tem o capacete protege algumas lesões, mas ele não protege da desaceleração. E isso é o que acontece dentro da cabeça. Às vezes não acontece nada no capacete, mas a desaceleração... A desaceleração que é o grande inimigo. E o cérebro realmente não resiste ou tem sequelas graves. E a gente vê justamente isso. Quem sofre mais trauma é o indivíduo jovem, o indivíduo que está em plena fase produtiva ou iniciando a fase produtiva. E esse indivíduo ele vai ter uma sequela se ele sofrer um trauma. Ou uma sequela no membro, ou uma sequela para a vida toda do ponto de vista neurológico. Doutor,
A gente estava falando aqui sobre tem motoqueiro e tem motociclista, né? Tem os dois e tal. O motoqueiro é aquele que você vê na rua, ele entra e ele consegue passar por dois carros, ele passa por baixo do carro, passa por cima do carro. É impressionante, ele tem uma habilidade e tal, né? Mas às vezes essa imprudência, por vezes, leva a sérias consequências. Já o motociclista é aquele já mais sossegadão e tal, enfim. Quando a gente falou dos traumas, né? Tem muito capacete também que não tem. As pessoas compram porque é muito baratinho e porque o policial vê, não vai ter multa, não vai ter nada. Mas é importante que se invista num produto de qualidade, porque é a cabeça da gente, né, doutor? Sem dúvida. Existem capacetes, principalmente os que vêm importados, que são mais baratos. Então o indivíduo fala, não, vou colocar o capacete porque aí eu já estou na lei. E aí eu posso guiar a moto tranquilo. Realmente você não vai tomar multa, mas você fica exposto. Se você precisar do equipamento, você vai ter danos sérios. Então a gente realmente vê que isso faz diferença, sem dúvida nenhuma. Pensar que quando eu usava moto lá, quando era jovem, garoto, não tinha obrigatoriedade do capacete. Sim. Olha só. Olha como éramos atrasados, Sim. né? Que mudou coisa muito, impressionante, né? Claro que porque começou a se estudar mais essa doença que é o trauma, claro. E a gente entender melhor. E tinha capacete que protegia o cotovelo, que a gente andava com o capacete aqui, que coisa absurda. Doutor, vamos falar um pouquinho da campanha da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, que entra no ar hoje à noite nas redes sociais e é importante para que todo mundo compartilhe. Na verdade, assim, a SBAIT, ela é um órgão que o objetivo dela é justamente explicar para a população e para os meios de saúde, para os órgãos, o que é a doença trauma. Então, a gente veio com essa proposta do risco da violência relacionada ao álcool, né? O risco dessa substância, da mistura que pode acontecer nesse evento. Então, a gente sabe que realmente o álcool impacta diretamente nessa situação. O grande mote aí da SBAIT e do trauma hoje é prevenção. Então, depois que ocorreu o evento, vão ter sequelas, a gente vai ter o tratamento para aquele indivíduo. Mas a grande maioria desses eventos, uma grande parte, 90% ou até mais, poderia ser evitado se fossem seguidas todas as normas, se fossem seguidas todas as restrições. Olha que imagem forte, hein? Que imagem forte. Muito... Você vê a mistura, criou, né? A mistura lá acaba trazendo isso aí. Realmente a ideia é impactar, né? Para que o indivíduo fique com isso na cabeça e tenha a dimensão do problema. Então, a partir do momento que a gente entende um problema, a gente pode seguir da maneira melhor. E nós temos diminuído o número de assistência no pronto-socorro de ano para ano, uma coisa... Olha, por dados aí da Polícia Rodoviária Federal, vem diminuindo o número de eventos, mas aumentando a gravidade e aumentando o número de mortes. Então, ano passado a gente teve 140 óbitos relacionados ao carnaval. O problema é que, com trauma, a gente sempre pensa assim, isso aí é com o outro. Comigo nunca vai acontecer. Então eu vou beber um pouquinho, porque eu consigo beber um pouquinho e guiar. Eu guio devagarinho, ou não vou me expor. E é sempre o outro que vai ter o problema, até que uma hora que chega a sua vez ou do seu familiar. Então, realmente, prevenção é a palavra. É isso que a gente mais orienta. Doutor, nós, por vezes, estamos reunidos aí, né, numa confraria e tal, e a gente comenta muito sobre isso. Você pode beber um pouquinho e já ultrapassando o limite, embora seja pouco, dirigir com o máximo de cuidado. De repente, alguém vem que esteja são, sem problema nenhum, bate no seu carro e acontece alguma coisa, embora você não tenha culpa de nada, mas o fato de ter ingerido álcool lhe dá cadeia, você vai para cadeia, perde, enfim, tem todas as consequências, entendeu? Aí é que entra a fatalidade, né, de repente. Mas é uma fatalidade onde você sabe, você estava com o seu corpo, não digo alcoolizado, mas tinha álcool no corpo e acaba pagando por tudo aquilo. Doutor, nós temos aí 2 minutos de programa, né? O programa acabou e
te contar, mais uma vez eu reitero aqui, foi fantástico te entrevistar. Obrigado. Muito, você tem uma... Eu não gostaria nunca de precisar dos seus serviços, mas se algum dia eu precisar dos seus serviços, se eu conseguir abrir o olho e ver quem é que está cuidando de mim, pode ter certeza que eu vou ficar sossegado aí com a sua habilidade, pela maneira com que você expôs aqui, viu? Muito obrigado pela oportunidade, eu fico muito feliz de poder explicar um pouco mais desse universo, né? Ampliar um pouco e trazer essa mensagem. Eu acho que prevenção é o que a gente deve seguir. Então, se a gente evitar uma situação de risco, se eu me programar e alguém me leva de carro, ou eu volto de táxi, ou algum outro meio, ou tá num ambiente que você não se exponha, porque você se coloca em risco e põe todo mundo à sua volta em risco também. Então, às vezes, aquele pai de família que está voltando do trabalho e o outro indivíduo bebeu e o indivíduo bate um carro no outro e o que tem o problema justamente é o pai de família. Isso a gente vê muito. E aí tem as desgraças relacionadas Olha, meus amigos, aos eventos. Um copo de cerveja pode desgraçar a sua família e a família de outras pessoas. Então, vamos pensar, né? Quer beber? Beba. Mas não precisa dirigir. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Prazer, meu bem. Prazer todo meu. Conversei aqui com o doutor Mário Eduardo de Faria Mantovani, foi uma entrevista deliciosa, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham absorvido também muita coisa aí para que nós possamos ter uma vida tranquila, sossegada, não combinando álcool e direção, tá bom? Hoje é sexta-feira, então vamos lá, ó. Broxar o nó da gravata, né? É isso aí, ufa. Aproveitem a sexta-feira, o feriado prolongado, com moderação. Sem álcool e direção ao mesmo tempo. Tchau. Eu volto à noite.